Você conhece Aldo Baldin? O Aldo Baldin foi um cantor brasileiro que fez muito sucesso na Europa. Mais especificamente, o Aldo Baldin foi um tenor que ficou muito famoso nos anos 70, 80, até metade dos anos 90, por interpretar peças, óperas do Bach, do alemão Bach. Inclusive, o Baldin fez muito sucesso na Alemanha. No entanto, mesmo tendo sido muito premiado, até com Grammy, ele praticamente é um desconhecido no Brasil, até mesmo na sua pequena cidade, lá no interior de Santa Catarina, ninguém o conhece. E por que que eu sei dele? Porque eu vi um documentário chamado Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, um documentário dirigido pelo Yves Goulart. Eu assisti esse documentário hoje, inclusive na sala do Cine Bancários. Cinema independente, vamos aí valorizar os cinemas independentes desse país. Gente, é impressionante como, esse filme ele faz, assim, me faz pensar algumas coisas, algumas permanências na história brasileira, algumas repetições, porque vejam, logo no começo do documentário, no comecinho, o diretor diz que ele é da mesma cidade do Aldo Baldin, lá no interior, uma cidade muito pequena de Santa Catarina, e que ele só foi ouvir falar no Baldin quando ele estava no exterior. Então, são essas permanências de uma história brasileira que parece que nunca terminam, que nunca acabam, né. Essa desvalorização do profissional das artes, né. E assim, gente, aí a gente vendo o documentário, depois eu pesquisei sobre o personagem e até sobre o filme, eu percebi que realmente ele foi um sujeito muito importante à sua época, porém praticamente desconhecido. Mais do que isso, a família dele, em parte, nem apoiava o que ele fazia. Mais uma permanência na história do Brasil, né. Como é difícil fazer arte, que ninguém leva a sério. É uma coisa impressionante. E ao mesmo tempo, gente, que isso me deu alguma certa tristeza vendo o filme, eu também me emocionei muito, ouvindo a voz desse sujeito. Pessoal, esse sujeito cantando é impressionante. O que esse cara cantava assim, é sensacional. Então ele esmagava, né, né, as notas musicais, impressionante. E depois ele ainda foi professor por muito tempo, formou outros tenores, outros barítonos, outros cantores, né. Até o documentário mostra cenas na Argentina, ele foi professor na Argentina, então, quer dizer, ainda ele teve que ser professor no fim da vida, não que isso seja um demérito, né, eu também lecionei, mas de qualquer maneira, assim, gente, é isso que eu digo, assim, né, como, primeiro, essa força da arte, a força, esse sujeito com um talento enorme, um talento avassalador, não consegue ter uma carreira no seu país, não consegue, tem que sair do país. Lá, ele mal falando alemão, cantando em alemão e conquistando os alemães, inclusive os colegas de área dele. Então é uma coisa impressionante, né. E aí depois ele se torna um cara consagrado, consegue viver disso, o que não é fácil, né, viver da música dele, termina como professor, né. E o documentário é interessante porque ele vai, separando em atos, assim, né, como se fosse uma ópera mesmo, né, ato um, ato 2, ato 3, né, e cada ato com um subtítulo, né. Mas, eu fiquei muito feliz de saber mais, né, e repito, né, até o documentário traz em certo momento que, lá na cidadezinha deles, cidadezinha eu digo por tamanho, né, até me fugiu o nome agora aqui, mas enfim, na cidade deles lá, não tem nada, não tem um nome de rua, um nome de uma escola, eh, pô, ninguém, será que saiu alguém mais magnânimo do que ele de lá? É muito improvável, né, então quer dizer, essas permanências, né, como diz o Darcy Ribeiro, "Esse país me dói", né. Mas então, ao mesmo lado que tem essa tragédia, tem também a beleza dessa arte. Ouvir a voz dele, ouvir a cantoria dele, gente, a potência vocal dele, o talento dele, foi pra mim um presente. E esse filme segue em cartaz lá no Cine Bancários pra quem quiser assistir. Recomendo.